Eu tô aqui com o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, porque digamos que os últimos 2 dias do São Paulo houve uma agitação muito grande com a torcida, então até pra gente esclarecer um pouquinho esses últimos 2 dias, a cronologia dos fatos também, porque o São Paulo acerta uma saída do Moreira e também do William Gomes pro Porto e vai receber o Wendel agora, que já tinha um pré-contrato e não no meio do ano. Belmonte, como se deu essa negociação? Primeiramente era só o William e aí depois o Moreira foi envolvido e a participação do Zubeldia nisso também. Boa noite. Boa noite, Aline. Prazer falar com você. Na verdade, não, né? A negociação para a vinda do Wendel, ela acabou sendo casada com a ida do William. Né? Nós negociamos a venda do William e na venda a vinda do Wendel. Depois houve a proposta pelo Moreira, uma segunda proposta. E a gente achou que era o momento do Moreira ter a oportunidade de ir por empréstimo, porque ele não seria tão utilizado aqui. Por quê? Porque nós já temos o Igor Vinícius, havia a chegada do Cédric e o Mike fez uma Copa São Paulo muito boa. Então a gente achou que para ser a terceira opção, a gente acabaria barrando o crescimento do Moreira e do Mike. Por isso que a gente aceitou o empréstimo até o final do ano, importante para o Moreira, e depois vamos ver como segue a situação dele. E muito se falou sobre o valor da saída do William Gomes. Claro, vocês não costumam falar sobre os valores, mas vocês têm um mínimo para essa venda. É um valor que poderia ser maior? Eu acho que assim, a venda foi muito adequada, porque a gente tem que pensar na minutagem do atleta ao longo da temporada. O William não teve uma grande minutagem, apesar de ser um espetacular jogador, vai ter crescimento. Mas em razão do nosso elenco, ele não teve uma minutagem grande. O que a gente pensou nessa temporada? Com a chegada do Oscar, vai diminuir ainda mais a minutagem dele. Porque veja, o time titular hoje tem Oscar, Luciano, Caleri e Lucas. O Ferreira, nesse momento, Ferreirinha, é reserva. Então o William passaria a ser ainda um segundo reserva do lado esquerdo. E isso acabaria atravancando o crescimento dele e talvez o valor dele de mercado mais adiante não atingisse o que a gente está conseguindo agora. A gente achou que nesse momento o melhor, até porque nós temos metas orçamentárias a cumprir, nesse momento fazer com que ele fosse embora e pegar esse recurso que para nós é importante. E para a gente falar da lateral direita também, com a chegada do Cédric, foi um jogador que foi pedido pela comissão técnica, foi uma oportunidade de vocês de mercado e houve algum pedido com relação à não utilização do Mike pelo Zubeldia? Bom, não. Primeiro assim, a chegada do Cédric é uma oportunidade de mercado. Claro que sempre a gente conversa com o treinador, com o coordenador técnico Muricy Ramalho, a gente busca um consenso, era uma oportunidade como foi o Sabino, um contrato curto com valor muito baixo salarial, valor de menino da base que está subindo, então um valor baixo, aí em 3 meses deu certo, foi bem, a gente vai ter um novo contrato até o final do ano. Foi assim com o Sabino, então a gente quer repetir a dose, então não é um pedido do treinador, é uma oportunidade de mercado. Com relação ao Mike, o treinador está absolutamente comprometido com o projeto do São Paulo. Ao longo dessa temporada, nós deveremos usar 7, 8 atletas que estavam na Copa São Paulo. Hoje já estamos utilizando 4. Infelizmente perdemos o Hugo, né, por lesão aqui no Pacaembu, e lesão essa, mais uma vez, agravada pelo campo sintético. O campo sintético é um problema. A gente precisa no futebol brasileiro também discutir essa questão. As grandes ligas do mundo não utilizam campo sintético. É claro, isso não é uma crítica a nenhum clube que tenha, porque está no regulamento, eles podem ter um campo sintético, estão dentro do que é a regra. Mas temos que pensar do ponto de vista de futebol, uma coisa é campo sintético, outra coisa é gramado. O Zubeldia, voltando ao Zubeldia, está absolutamente integrado, a gente tem total confiança no trabalho dele, ele também tem confiança no nosso trabalho e ele sabe da importância da categoria de base para o São Paulo, seja do ponto de vista desportivo, seja do ponto de vista financeiro. Só que você citou a questão do gramado sintético, vocês sentiram em algum momento alguma abertura da CBF para falar sobre esse assunto? Olha, a gente tem falado, o presidente Júlio tem se colocado já por diversas vezes a preocupação com o gramado sintético. A gente tem que realmente discutir isso. Eu sei que há teorias, há gramados ruins. Mas não devia haver. Todo mundo tem que cobrar para que nós tenhamos gramados naturais da melhor qualidade. Como muitos clubes, o Santos, por exemplo, tem um gramado de qualidade, o Internacional, o São Paulo e tantos outros times.
Eu acho que a gente tem que discutir a questão e ver se a gente consegue, com o tempo, ao longo do tempo. Isso não pode ser de uma hora para outra, há investimentos de clubes no gramado sintético, mas a discussão tem que ser ampliada. Obrigada por falar com a gente aqui na Band News FM. Obrigado, prazer falar com vocês sempre.